meu nome é Weza Ricardo, sou a atual presidente da Lacárdia. Antes de darmos início às aulas, ao Prozel, gostaria de falar um pouquinho e posteriormente apresentar o nosso preceptor da aula de hoje, que é alguém também de deveras importância para a nossa liga. Para quem não sabe, vai passar a saber. Então, boa noite a todos mais uma vez. É com grande honra, grande sentido de responsabilidade que eu dou as boas-vindas a todos vocês que estão aqui presentes ao Prozel da Lacárdia. Então, hoje nós vamos dar início a essa etapa avaliativa e seletiva e, além disso, será o vosso primeiro contacto com a nossa liga. E então eu espero que ao longo destas aulas não estejam apenas sentados a assistir os conteúdos, mas que pesquisem não, mas perguntem, anotem, participem, questionem, porque com estas aulas nós estaremos a aprender muito mais. E mesmo quem infelizmente acabe por não fazer parte da Lacárdia, sairá destas aulas com muito mais conhecimento do que tinha antes das aulas. Então, aproveitem esta oportunidade, porque tenho a certeza que fará a diferença no vosso processo formativo. Okay. Dando continuidade, hoje nós vamos iniciar com um dos pilares na formação médica, que é a semiologia cardiovascular. Porque todos nós sabemos, e quem não sabe vai passar a saber, que antes de qualquer exame complementar, qualquer ecocardiograma, antes de qualquer exame, vem o exame clínico, vem a semiologia. Ok? Então, a capacidade de colher uma boa história clínica, saber inspecionar, saber palpar, percutir, auscultar corretamente faz totalmente a diferença em qualquer médico, em qualquer clínico geral. Então, aprendam muito com esta aula. Acredito que o Dr. Vladimir João terá muito para nos passar, ok? Então, não menosprezem essa aula porque faz toda a diferença no médico clínico. Então, para conduzir esta aula, nós temos conosco o Dr. Vladimir João, que é o presidente honorário e fundador da Lacárdia. O Dr. Vladimir é um médico clínico geral, formado pela nossa universidade, Universidade Jean Piaget, e como fundador da Liga, ele é responsável pela sua estruturação inicial e que hoje continua a nos acompanhar e hoje até vai dar a aula da abertura do Prozel. Então, desde já, muito obrigada em nome da Lacárdia. Então, doutor, é um privilégio tê-lo conosco e a palavra é sua. Aproveitem a aula. Ok. Consegue ouvir-me? Só para confirmar. Boa. Estou só aqui a partilhar mais uma vez a minha tela. E conseguem ver em ponto grande, certo? Preciso de uma confirmação por áudio, Weza, por favor, porque aqui não consigo ter acesso às mensagens. Eu consigo ver perfeitamente. Ok. Bom, desde já gostaria de cumprimentar-vos a todos, uma boa noite, agradecer especialmente o convite que me foi feito por parte da Liga Acadêmica de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular da Universidade Jean Piaget de Angola. Tem como acrônimo Lacárdia. Como a Weza fez menção, acabei por fazer parte do grupo e fui o líder, né, deste projeto que hoje, graças a Deus e pelo empenho da equipa que assumiu a liderança e todos os membros que comportam a Liga, têm feito um excelente trabalho e esse Prozel é a demonstração de que estão a trabalhar e, acima de tudo, querem deixar um legado. Então, gostaria que todos vocês que estão aqui sentissem que a Lacárdia é uma liga que não só é para aqueles que pretendem fazer a especialidade de cardiologia, ou cirurgia cardiovascular, ou cirurgia cardíaca, mas que é um meio para vocês poderem aprofundar ainda mais os vossos conhecimentos no tocante às doenças cardiovasculares, porque são essas as que mais matam
a nível mundial, e os conhecimentos da cardiologia, os básicos que vocês vão aprender na liga, até porque não vão ser cardiologistas, mas são conhecimentos gerais que todo clínico precisa ter. Então, eu gostaria de começar já com a aula. Hoje vamos falar sobre semiologia cardiovascular, um tema que eu gosto muito, é muito bom falar de semiologia. Soube por intermédio da UESA que a maior parte dos que estão aqui a me ouvir, sei que ainda não tiveram contato com essa cadeira, são no segundo ano, se calhar não devem saber o que é isso, semiologia, mas ao longo da aula gostaria que vocês estivessem bem atentos, que muita coisa boa virá. Bem, não tenho conflito de interesse com essa apresentação, falar dos objetivos, estão aqui listados, identificar sinais e sintomas de doenças cardiovasculares, aprendemos o básico de um bom exame físico do sistema cardiovascular e aprender a formular algumas hipóteses diagnósticas baseadas nesses achados clínicos, porque é exatamente isso que a semiologia nos permite, como a UESA fez referência. A semiologia nos permite, por intermédio de sinais e sintomas, que nós vamos acabar detectando no doente, seja por meio de uma conversa, seja por meio de achados a nível do exame físico, nós podemos formular diagnóstico, ou seja, poder dizer o que é que ele tem exatamente. Bem, os tópicos da aula, temos fundamentos de anatomia, mas vou pular e vou diretamente para aquilo que é a semiologia, né? Essa é uma aula que eu já havia preparado para um curso de preparação para o ciclo clínico que na altura dei com alguns colegas e nós começávamos com esta imagem. Essa imagem aqui é uma imagem que toca muito, porque fui eu que tirei essa fotografia, né? Nós aqui vemos um músculo cardíaco, vemos um coração, essas mãos são minhas. Isso foi numa aula de medicina legal e nós aqui podemos ver como é a estrutura do coração, verdadeiramente, né? Então, é uma imagem que eu gosto muito porque ilustra um bocadinho daquilo que foi o meu percurso acadêmico e quando eu vi essa imagem tive a certeza de que é essa especialidade que eu quero fazer, que é cuidar deste órgão que está aqui à nossa frente, que é o coração. Bem, fundamentos de anatomia, vocês já tiveram, vou pular essa parte. A semiologia, creio que vocês também devem ter revisado, vou pular também essa parte e vamos partir para o início da aula. Bem, dizer então o que é que nós pretendemos com a aula de hoje. Bem, para uma breve introdução, fui buscar aqui um screenshot da aula do Dr. Zé Ricardo. Ele trouxe isso aqui como prelúdio de aula e achei bastante interessante, em que ele vai definir que uma história clínica, para os colegas que estão do segundo ano, o que é que seria a história clínica? A história clínica seria a composição da anamnese, que é o que nós também chamamos de entrevista, que nós temos com o paciente, que por intermédio dela, ela serve para nos fornecer informações sobre o paciente e por intermédio do exame físico. E aqui dizer que o exame físico é o conjunto de dados que nós vamos adquirir examinando minuciosamente o nosso paciente. Então, dizer que a composição, quer da anamnese, quer do exame físico, é que vai compor isto que é a nossa história clínica. Para os alunos saberem, nós hoje em dia a medicina evoluiu muito, temos muitos exames complementares, temos muita coisa, mas nada substitui a boa história clínica, que é eu examinar o doente, eu chegar perante o doente, conversar com ele, saber qual é a queixa, o que é que lhe trouxe à unidade hospitalar ou ao posto médico, o que é que ele estava a sentir, e eu também tocar o doente por intermédio das minhas mãos ou também por intermédio de alguns instrumentos que a medicina nos dá, que é para podermos aflorar ainda mais aquilo que são os dados que nós vamos recolher, que é para termos uma hipótese diagnóstica, né? E dizer isso, que anamnese e exame físico, há literaturas que dizem que são responsáveis por 90% das hipóteses diagnósticas. Eu digo que falar da cardiologia ou da semiologia cardiovascular é ainda mais fácil. Por quê? Porque a semiologia cardiovascular é muito rica mesmo. É muito rica e então se nós dominamos muito bem a semiologia cardiovascular, facilmente vamos conseguir definir síndromes, definir diagnósticos. Bem, o que é então a anamnese? A anamnese é isso, é uma entrevista, é uma conversa entre o médico e o paciente. O que é que eu vou começar por colher na anamnese? Bem, na anamnese, quando falamos da semiologia cardiovascular, na entrevista,
a priori, nós devemos procurar aquilo que são chamados, hoje em dia em cardiologia, falamos muito que são os fatores de risco. Ou seja, eu estou diante do paciente, independentemente da causa que o traz à minha unidade hospitalar ou o que ele está a sentir, eu procuro também saber se este paciente tem alguma comorbidade ou não. Ou seja, eu procuro saber se o doente já é portador de alguma doença crônica, procurar saber como é que é o seu hábito de vida, procurar saber se é um indivíduo que já tem, se é hipertenso conhecido, se é diabético, se já teve algum AVC prévio, se tem a dislipidemia seria o aumento dos níveis de colesterol ou dos triglicéridos, se é um doente que toma, por exemplo, estatinas, né? Os doentes tomam estatinas de alta potência, saber se é um doente obeso ou não. Hoje em dia, para vermos a escala da obesidade, nós analisamos o IMC, saber se ele tem um IMC acima de 30, ou então se o indivíduo que é sobrepeso tem um IMC acima de 25, saber se o indivíduo tabagista, saber, por intermédio do tabagismo, temos que saber quantos maços ele fuma por ano, há quanto tempo é que ele fuma, saber se ele é consumidor de drogas, porque nós temos hoje em dia, na cardiologia, temos visto muitos doentes que têm desfecho, nós chamamos de desfechos. Os desfechos seria, por exemplo, o doente ter um infarto agudo do miocárdio, fazer ter um AVC, e quando nós vamos ver aquilo que é o historial do doente, vamos ver que é um indivíduo que consome drogas, temos drogas como a cocaína, cannabis, que a literatura já mostra que vão causando vasoespasmo a nível das artérias coronárias, que são as artérias que irrigam o coração, saber se é um indivíduo sedentário ou não. Hoje sabemos que o sedentarismo também está muito associado ao mau estilo de vida, saber também se o doente é portador de doenças crônicas, como, por exemplo, o HIV. Há literaturas também que já mostram que indivíduos com HIV, ainda que não tiverem a carga viral detetável, são indivíduos que têm maior risco de terem desfechos cardiovasculares por conta de todo o sistema inflamatório, né, que é causado a nível desses indivíduos. Então, é sempre importante nós escolhermos bem aquilo que é a história clínica do doente, saber tudo e mais alguma coisa. Eu digo sempre, olha, enquanto estudantes, é melhor pegarmos por exagero do que por defeito, né? Eu lembro que algumas vezes nós, quando analisávamos os doentes, ainda ficávamos naquela, toma banho no rio, não toma banho no rio, pronto. Já, às vezes até perguntamos coisas que nada têm a ver com aquilo que traz o doente, mas aqui eu gostaria já de focar num outro ponto, que é sinais cardinais, ou seja, são sinais que nós na semiologia cardiovascular, nós olhamos ou procuramos de forma muito minuciosa nos doentes, porque são sinais que, por detrás deles, nós temos um leque muito grande de doenças que este nosso paciente poderá nos trazer. E não podemos esquecer, claro, a toracalgia, ou a dor precordial, ou dor torácica, dor no peito, que é o principal sinal que nós avaliamos a nível, é o principal sintoma, né? São sintomas, o principal sintoma que nós avaliamos em um doente. E isso é o que mais nos preocupa no banco de urgência. Por quê? Porque o doente pode estar a fazer algo que é muito grave, que é um infarto agudo do miocárdio, que é uma patologia que deixa o doente com muitos desfechos, né? Ou falar da dispneia, que é a dificuldade em respirar, né? O doente chega com uma queixa respiratória, estou com dispneia, estou a sentir sufocado, chega muitas das vezes a dizer isso ao médico, está a sentir sufocado, isso também pode ser de causa cardiovascular. O doente também tem cianose, pronto, nós vamos olhar, vamos ver que o doente a nível dos dedos, nas extremidades, né? A nível dos dedos, dos membros superiores, membros inferiores, ou às vezes pode ser uma cianose central. Vamos avaliar, por exemplo, a língua, vamos conseguir ver que é um doente que tem assim uma coloração um bocadinho azulada, né? Então seria característico de uma cianose. Ou então os edemas, que acontece também muito, pacientes com insuficiência cardíaca, vamos ter os edemas também é bom nós podemos diferenciar muito bem, que é para nós podermos saber se é mesmo de origem cardíaca ou não. Palpitações seria o paciente que consegue saber, né? Ele consegue perceber
a sua atividade do coração, ou seja, consegue perceber que o coração está a bater. Por norma, nós sabemos que o coração tem uma autonomia, é autônomo, não é? O músculo cardíaco, ele tem aí o seu sistema autônomo, que é para o coração manter-se no seu ritmo cardíaco, mas por norma nós estamos aqui, nós não sentimos essa pulsação. Já quando o paciente chega e ele diz, olha, doutor, estou a sentir o coração, muitas das vezes usam, estou a sentir o coração a arrear, pronto, seria uma palpitação. Síncope, que é uma perda transitória da consciência, muitas causas, pode ser de origem cardiovascular, e até a tosse. Bem, e como essa temos outras, mas essas são aquelas que eu destaco aqui, agora vamos destriçar de forma rapidamente cada uma delas. Eu começo por essa, que é a que mais nos traz no banco de urgência, que seria a dor torácica, né? Pronto, doente chega, dor torácica, eu coloco sempre esse pequeno meme, né? Eu, toda vez que sinto uma dor no peito, e a pessoa pensa, pá, chegou a minha vez. Por quê? Porque é algo extremamente preocupante. É algo extremamente preocupante, e principalmente aqui nós vamos sempre avaliar a dor torácica com base anamnese. Como assim? Eu vou avaliar. Chega-me no banco de urgência, por exemplo, um indivíduo que já é idoso, além dele ser idoso, ele já está assim, acima, já é um indivíduo de 65 anos, já tem a sua hipertensão estabelecida, é um indivíduo hipertenso, toma 3 medicamentos dia, e ele ainda diz, doutor, também não estou a tomar um medicamento todos os dias, que é para nós vermos outros achados, vamos dizer também, olha, o indivíduo também é diabético, pronto, nós consideramos esse indivíduo como um indivíduo de alto risco. Isso nos preocupa, é totalmente diferente do indivíduo de 20 anos de idade, rígido, né, que nós chamamos, alguém que pratica até atividade física de forma regular, saudável, sem nenhum problema, chega e diz que tem dor torácica, pronto, aí nós conseguimos, só por intermédio da anamnese, onde sabemos a idade e outros fatores que o doente acaba por ter, se é algo preocupante ou não. Bem, aqui falando da dor torácica, bem, dizer que a dor torácica é a forma pela qual a cardiopatia isquêmica, quer falar, pronto, vou usar o termo infarto, né? Em especial em situações coronarianas agudas, mais se manifesta, né? E gostaria de dizer que nós, quando olhamos um indivíduo com dor torácica, aí nós temos que fazer um mnemônico que é muito interessante. Nós aprendemos isso no 3º ano nas aulas de semiologia, que é a Alicia Fredusa, né? Eu confesso que eu só fui aprender a Alicia Fredusa, eu só ouvia muito Alicia Fredusa, no 3º ano, mas eu fui aprender no 4º ano o que era Alicia Fredusa, porque nunca parei para prestar atenção. Mas isso é para dizer o seguinte, como forma de nós podermos caracterizar melhor a dor, isso qualquer tipo de dor, o doente chega e nos diz, olha doutor, estou com uma dor, ele chega a se queixar com a dor, de forma a eu poder caracterizar a essa dor, saber muitas das vezes como é que a dor é. Eu não sei bem qual foi a escola, mas eu sei que foi a escola cubana, por acaso nunca consegui encontrar quem é o autor do Alicia Fredusa, né? Mas nós temos esse mnemônico que ajuda muito, em que nós vamos procurar saber desta dor, a aparição da dor, ou seja, se é uma dor súbita ou se é uma dor crônica, saber se a dor começou agora, assim, de repente, pá, agora, doutor, eu estava em casa, de repente, quando eram 20 horas no horário do jornal, comecei a sentir a dor. Aí nós pensamos que é uma dor súbita. Por quê? Porque o doente consegue nos dizer o horário que a dor começou. Por norma, quem sabe o horário que a dor começou é porque é uma dor súbita. Já quando é uma dor crônica, é uma dor que já se arrasta há muito tempo. O doente vai dizer, não, doutor, olha, há uns 3 dias estou com essa dor e não sei o quê. Pronto, aí nós conseguimos notar, através da aparição ou pelo tempo, que é uma dor crônica. Depois procuramos ver o L, que é de localização. Procuramos ver se onde é que essa dor está localizada, então. Não, doutor, estamos a falar de dor torácica, né? Não, uma dor que está aqui, ele consegue apontar, por exemplo, com o dedo. Olha, está aqui, doutor, eu estou a apontar aqui com o dedo, está mesmo aqui nessa região do tórax. Vamos pôr, por exemplo, ele aponta aqui mesmo para o manúbrio do externo. Olha, está mesmo aqui no manúbrio do externo, ele aponta com o dedo, pronto. Então, nós conseguimos ver que é uma dor muito bem localizada. E, por norma, dores muito bem localizadas,
aí quando nós já vimos, estuda-se isso em fisiologia, né? Os tipos de dor, nós vamos ver que essas por norma são dores osteomioarticulares, né? Que são as dores muito bem localizadas. Quando nós falamos de órgãos, como por exemplo o coração, a dor não é assim tão bem localizada, não é? Às vezes é uma dor assim um bocadinho vaga, não é? Pronto. E depois nós vamos ver o I, que é de irradiação. O que é isso, irradiação? Então, a dor começou num sítio, mas o doente depois vai dizer, olha, ela além de estar aqui no manubrio do externo, eu às vezes sinto que a dor sobe um bocadinho, pronto, ou seja, a dor está a irradiar. Pronto. Depois, não sei, nós conseguimos ver qual é o caráter da dor. O que é isso, o caráter? Isso aqui, às vezes, é, confunde um bocadinho a vida dos pacientes, porque eu vejo, às vezes, nós queremos saber que o doente nos descreva como é que é essa dor que ele está a sentir. Como é que o doente vai nos descrever isso? Nós temos que dar falas ao doente, porque às vezes nós vamos dizer, olha, mas essa dor que estás a sentir, como é que é? O doente às vezes não consegue, então nós temos que dar falas, por exemplo, perguntar, é uma dor tipo queimação, uma dor opressiva, uma dor lacinante, né, que os brasileiros também gostam de usar esse termo, uma dor que vai e vem, vai e vem, vai e vem. Então, nós procuramos saber o caráter da dor. Depois, saber o I, que é de intensidade, o segundo I. Como é que é a intensidade? Ela até já nos diz aqui, de 1 a 10. É uma escala, pronto, subjetiva, porque aquilo que é dor 8 ou dor 10 pode depender do nível de tolerância de dor de indivíduo para indivíduo, mas se alguém nos chega e nos diz, olha, essa dor é uma dor tipo 10, 10 em 10, você pergunta, senhor João, de 1 a 10, quanto é que dá nessa dor? Ele diz 10, então porque é uma dor mesmo muito forte, que está mesmo a incomodar muito o paciente. E depois nós temos aqui o outro A, que é de sintomas agravantes ou atenuantes. O que seria isso? O indivíduo queixa-se de dor, mas eu depois vou perguntar, olha, o que seriam fatores agravantes? Quando tem alguma posição que a tua dor melhora, ele vai dizer, sim, doutor, quando eu encosto, quando eu empurro o peito para frente, a dor melhora. É um fator atenuante. Não, doutor, quando eu estou a fazer atividade física, assim comecei a correr, a dor piora. Pronto, é um fator agravante. Então, nós conseguimos ver assim. E depois a frequência, que seria o FRE, né, de frequência. O que é a frequência? A frequência é nós sabemos se é uma dor persistente, ou seja, permanente. A dor só dói, por exemplo, começou a sentir a dor, desde que começou a sentir até a altura que ele está chegando no banco de urgência, a intensidade da dor não variou, continua a mesma. Ou ele vai dizer, não, às vezes sobe, às vezes desce, às vezes para, às vezes volta, pronto, essa é a frequência, né, da dor. E depois nós temos a última parte, que é o D, que é o DUSA, né, pronto, que nós sabemos há quanto tempo é a duração da dor, né, sabemos a duração da dor, que seria o DUSA, né. Então, isso é só para dizer que este mnemônico aqui, Alicia Frutuosa, vamos usar, vamos ver num slide mais à frente, mas assim de forma sintética vocês podem aplicar esse mnemônico em todo tipo de sintomatologia de dor. Qualquer dor, ou às vezes mesmo com outros sinais e sintomas, vamos procurar sempre aplicar o Alicia Frutuosa. Claro, ele é específico para dor, em outros sinais e sintomas vamos adequando algumas coisinhas. Bem, e aqui como eu já destaquei, só para falar aqui, até está aqui escrito, a dor osteomuscular é a causa mais frequente da dor torácica e ela é caracterizada por ser uma dor bem localizada. Então, o doente que chega no nosso banco de urgência, consegue localizar muito bem a dor a nível do tórax, então podemos já descartar que não seja uma dor de origem cardíaca, mas é bem localizada no sentido de que ele consegue nos apontar com 1, 2 dedos. Pronto, para avançarmos, eu gosto muito faço sempre referência, né, a essa figura que está aqui. Isso tem um livro de semiologia, que é do Douglas. Isso é para nós vermos, por exemplo, para nós podermos mapear a dor torácica, né? Eu até quis trazer aqui, saiu recentemente, para quem quiser investigar um bocadinho mais, o ano passado, 2025, saiu a nova diretriz de dor torácica da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu recomendo depois a leitura, mas eles dão algumas recomendações de como é que nós vamos atuar na dor torácica, porque nem toda dor torácica é uma dor de origem cardiovascular. E é o que nós conseguimos ver aqui.
Esse livro vai dividir em dor cardiovascular e dor de causa não cardiovascular. Pronto, vou falar apenas as de causa cardiovascular, que são as que nos importam. Quando nós falamos de causa cardiovascular, ela pode ser isquêmica, essa causa isquêmica. Aqui, de forma resumida, só nós pensamos no infarto. Vamos cair muito nisso, na angina, infarto. Não, isso é tema para um outro dia. Isso tudo vamos dizer que é apenas uma dor isquêmica, ou seja, dor de infarto, ou uma dor de origem cardiovascular, mas não isquêmica. Ou seja, não estamos a falar de lesão direta do músculo cardíaco. Como, por exemplo, uma pericardite. Uma pericardite, nós sabemos que o coração é revestido por uma capa, que é o pericárdio. Essa pericardite o pericárdio pode inflamar. Essa inflamação causa dor. Sabemos que o coração, né, quando desemboca aí na via de saída do ventrículo esquerdo, né, temos a saída da aorta, a aorta ascendente, que ela depois vai ter as suas divisões, e nós podemos ter a dissecação da aorta, né? Desde a aorta ascendente até a aorta descendente, essa aorta pode dissecar, também causa dor, e muita dor. E nós temos também essa aqui, que é a causa valvular, né? Uma valvulopatia também desperta dor. Pronto, então de forma resumida, nós vamos acabar por ver que nós temos causa cardiovascular e causas não cardiovasculares. As causas não cardiovasculares são todas essas que estão aqui listadas, que eu vou deixar a figura que é para depois do meu estudo. Pronto, partindo para o que nos importa, que é a dor torácica de origem isquêmica. Pronto, aqui é falar da dor do infarto. Vamos resumir, isso aqui é falar da dor do infarto. Aplicando a Alicia Fredusa, nós conseguimos ver como é que é a manifestação desta dor. Como é que essa dor se caracteriza? Bem, dizer que é uma dor que classicamente ela se exacerba, ou seja, uma dor que piora com exercícios físicos ou emoções. É só nós... Aqui se calhar tem que voltar um bocadinho, voltar para esta imagem, né? Pronto. Só para explicar o porquê que a dor de origem isquêmica é uma dor que piora com exercício físico ou com emoções. Bem, como nós sabemos, o coração é um órgão tetracavitário e que nós temos aqui, quando sai aqui no ventrículo esquerdo, nós na saída temos aqui nós temos aqui a aorta ascendente, depois temos aqui a crosta da aorta, mas aqui na aorta ascendente nós temos as coronárias. Por acaso não tenho aqui imagem que mostra, mas aqui logo na saída, logo na saída da aorta ascendente, nós temos um ramo à direita, que seria a coronária direita, temos um ramo à esquerda, que seria a coronária esquerda, que eles depois vão formar todos esses vasos que estão aqui, que irrigam o coração. Como nós já sabemos, né, o coração é um órgão que ele é irrigado no momento da diástole, ou seja, o que é que vai acontecer? Quando nós temos a sístole, que é a contração dos ventrículos, o sangue sobe a nível das válvulas semilunares, que é a aórtica e a pulmonar, mas vamos focar na aórtica, porque é responsável pela circulação sistêmica. Quando o sangue sai da aorta, né, o sangue sai da aorta na sístole. Na diástole, tem um sangue que ele volta também pela aorta ascendente. O sangue tende a regurgitar, a voltar. Só que ele quando volta, ele bate aqui, que é na chamada válvula aórtica, no momento da diástole. E ele depois sai aí pelos cheios de Valsalva, né? O sangue depois vai irrigar aquilo que são as coronárias, né? Isso, os segundo anos devem estar mais frescos que nós, né? Sabem que isso é no relaxamento isovolumétrico, né? Que acontece isso. Qual é o pulo do gato, como dizem os brasileiros? É que se o coração ele é irrigado, não é? O coração é irrigado por ele mesmo, pronto, vamos assim dizer, o coração é irrigado por ele mesmo. Se eu tenho um comprometimento aqui a nível desses vasos que irrigam o coração, que é o músculo cardíaco, nós pensamos que esse músculo não terá nutrientes suficientes que é para ele poder trabalhar. Haverá déficit de O2 e tudo mais. Se eu tenho déficit de O2, esse coração não vai conseguir trabalhar em condições. Por isso é que nós temos uma diminuição do débito cardíaco, porque o coração já não vai conseguir responder
à demanda do organismo, não é? Porque ele está a ser pouco irrigado, porque eu tenho alguma coisa que está a obstruir aqui a coronária, que seria no caso do infarto agudo do miocárdio, não é? E nós vamos ver que quando nós fazemos atividade física, ou então quando há algumas emoções em que são liberadas diversas catecolaminas, e nós sabemos que essas catecolaminas vão aumentar o quê? Vão aumentar a nossa frequência cardíaca, vão aumentar a contração do miocárdio. O que é que eu faço? Eu aumento o trabalho cardíaco. Então, é só nós pensarmos, como é que, se o músculo já está a receber pouco sangue, e eu estou a aumentar o trabalho dele cardíaco, então, o que vai acontecer é que eu vou perceber, ou o músculo vai começar a perceber a dor, vai começar a sentir dor, vai sentir que ele está a esquemiar. Por que ele está a esquemiar? Porque ele está a receber pouco sangue, e como se não bastasse além de estar a receber pouco sangue, o trabalho que o corpo está a demandar ou está a exigir que ele faça é um trabalho a mais, só que ele está a receber pouco sangue. Quando isso acontece, ele também recebe mais sangue, só que ele tem vasos que estão obstruídos. Pronto, então, essa é a explicação pela qual a dor isquêmica de origem aterosclerótica, né? Nós vamos ter os indivíduos vão acabar por descrever isso, que é nós termos a piora ou a exacerbação da dor por intermédio de exercícios físicos ou emoções. Mas isso, só para destacar, isso seria principalmente nas doenças arteriais coronárias crônicas, né? Isso é mais para doenças crônicas, porque uma doença súbita, por norma, independentemente do repouso ou não, o doente acaba sentindo a dor. Prontos, para avançarmos um bocadinho, vamos falar aqui da característica que é a aparição ou aparecimento da dor. A dor de origem tipo isquêmica, infarto agudo do miocárdio, que é súbito, aqui está escrito não tipicamente súbito, isso seria para dor não crônica, mas é súbito. A localização, como eu já disse, é vaga, ou seja, não é um ponto específico, ela é de região precordial, é retroesternal, por detrás do externo, pode ser também epigástrica, dependendo da parede do miocárdio que está a ser acometida, por exemplo, infarto a nível do ventrículo direito, os infartos de VD que dão muitas das vezes a dor epigástrica, a irradiação, é uma dor que depois vai irradiar principalmente para a porção anterior do pescoço ou da mandíbula e também ao longo do braço esquerdo. Algumas literaturas também descrevem nos dois braços, mas principalmente no braço esquerdo, dizer que é uma dor tipo aperto, queimação, é um desconforto. Às vezes o doente também não sabe explicar muito bem, mas por norma ele diz que parece algo que está a apertar o coração, algo que está a queimar, por norma é a característica da dor. E tal como aqui diz, é uma dor que piora com esforço, com emoção, e ela é uma dor que se atenua com repouso ou uso de nitratos, né? Por que dos nitratos? Isso é conversa para um outro dia. Bem, o resto já falei, só destacar que o sinal patognomônico para a síndrome coronariana aguda seria esse aqui, que é o sinal de Levine. Muitas das vezes o paciente, ele fecha a mão e ele põe a mão direita a nível da região external, mais para a esquerda, ou seja, na região do coração, mas tal como nós podemos ver de forma vaga, porque não é uma dor que ele consegue localizar com 1, 2 dedos, mas e essa dor é extremamente sugestiva que ela seja de origem cardíaca, quando nós temos esse sinal aqui que o paciente faz, que é o sinal de Levine. Dizer também que nós temos alguns equivalentes aginosos, que é o que está aqui embaixo. Os equivalentes aginosos seriam paciente com uma dor tipo isquêmica mesmo, ele pode ter dispneia, tonturas, a diaforese, pronto, são equivalentes aginosos. A dispneia, principalmente por efeito retrógrado, né? Se eu tenho um ventrículo que não está conseguindo contrair bem, por efeito retrógrado, ele vai acumulando líquido, sangue, vai acumulando pressões a nível do átrio esquerdo depois para o ventrículo, do átrio esquerdo depois até, pronto, é a nível dos pulmões. Por isso é que nós temos a dispneia, mas isso, acho que tem um slide que explica isso. Pronto, aqui vamos um bocadinho mais rápido. Pericardite.
dor precordial, ventilatória dependente. O que é dor ventilatória dependente? É dor que piora com a respiração. Ou seja, a dor da pericardite ela piora com a respiração. E nós vamos ver que a posição tálgica, usa-se esse termo que é para dizer, a posição que alivia a dor é a tal posição genopeitoral ou prece momentânea, né? Que é essa posição que nós temos aqui, que além da pericardite, pronto, não é de origem cardíaca, mas também acontece nos pacientes que têm uma pancreatite aguda. Então, nós temos um paciente que nós vemos que ele ele está nessa posição e ele se queixa de dor no tórax. Olha, nós podemos pensar, isso aqui pode ser uma pericardite. Quando nós vamos ver se é inflamação, tem que ter sinais flogísticos. Um desses, o que é? A febre. Infarto não vai nos dar febre, a pericardite vai nos dar febre, e também vamos ter o chamado atrito pericárdico. Quando nós estivermos a fazer a auscultação, vamos vamos ouvir o rosto pericárdico, né? Pronto, para avançar, dor torácica de origem de dissecção aórtica, né? Pronto, a dissecção aórtica é uma dor extremamente intensa, é forte. Quando nós temos uma dissecção mesmo, é uma dor muito mal tolerada, é 10 em 10, é uma dor que se irradia para o dorso. Aqui nós vemos a questão da irradiação, né? A dor, o doente vai dizer que está aqui no peito, mas ele depois vai dizer que, doutor, é uma dor que está a vir para trás, prontos. E outros sinais que nós temos a nível do exame físico, o paciente muitas das vezes está em choque, hipotensão, isso porque nós temos o sangue todo a sair daqui, que é a luz verdadeira do vaso, para ir para uma falsa luz. Por isso é que nós temos os sinais de choque, hipotensão, e nós temos uma diferença da pressão arterial a nível dos membros superiores. Temos uma simetria dos membros, né? Mas isso são dados muito interessantes de se ver. Dispneia, dificuldade respiratória. Bem, a dispneia, também vamos fazer isso que é a Alicia Fredusa. O paciente com dispneia ele vai dizer que está com dificuldade respiratória, está com falta de ar, está com cansaço, está com uma fadiga. Prontos, e gostaria aqui de destacar que a dispneia pode ser, nós temos praticamente dois mecanismos para a dispneia. Nós podemos ter, que é aquilo que eu estava a explicar, que é mais frequente, que é por hipertensão venocapilar. O que é que acontece? O músculo verdadeiramente, vamos assim dizer, quando nós falamos do coração, nós quando falamos do músculo cardíaco como tal, nós vemos esse aqui, que é o mais espessado, que é o ventrículo esquerdo. Tanto é que o paciente, quando faz o eco, nós procuramos muito a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, né? Saber o volume de sangue que sai, o que é ejetado pelo coração, nós avaliamos no ventrículo esquerdo. O que acontece é que se essa bomba aqui falha, se o coração falha, o coração vai ter a sua falha sistólica, não é? Nós vamos começar a ter aumento de pressão no ventrículo esquerdo. Retrogradamente, o sangue sai de onde? Sai aqui do átrio esquerdo. Esse aumento de pressão vai passar para o átrio esquerdo. Esse aumento de pressão do átrio esquerdo, por sua vez, vem aqui para as veias pulmonares, não é? Porque são as veias pulmonares que desembocam aqui no átrio esquerdo. E, por sua vez, onde é que essas veias pulmonares dão? Dão a nível dos pulmões. Então, tem uma elevação da pressão a nível pulmonar. Muitas das vezes até vou ter... chamamos líquido no intestício pulmonar, não é? É frequente, temos o chamado edema agudo do pulmão, de origem cardiogênica, né? Esse edema agudo do pulmão nada mais é, como o nome diz, edema. O que é edema? Líquido. Aonde? No pulmão. Então, nós temos líquido no pulmão, de origem cardiogênica, porque eu tenho aqui um aumento de pressão, retrogradamente, esse líquido volta, é como se ele tivesse a voltar, né? Prontos. E ele... a volta acumula, que é como se tivesse um engarrafamento, vamos assim dizer, e fica aqui acumulado no pulmão. Se eu tenho líquido onde eu tinha que ter ar, o que é que vamos ter? Vamos ter um mau processo naquilo que é a nossa ventilação, a nossa respiração. Pronto, ventilação como tal, porque respiração é nas mitocôndrias, né? É assim que nos ensinaram. Então, a ventilação vai estar comprometida. Se a ventilação vai estar comprometida, o que é que nós temos? Dispneia, dificuldade respiratória. E o outro mecanismo é por diminuição do débito cardíaco. Como assim por diminuição? Imagina que essa bomba falhou. Além de voltar, também está a sair pouco sangue. É pouco sangue que está a sair. Se está a sair pouco sangue, nós temos os chamados, a musculatura acessória da respiração. Os músculos interescapulares, o diafragma.
pronto, esses músculos também vão estar a receber pouco sangue. Se os músculos vão estar a receber pouco sangue, também vão estar a trabalhar pouco. Por esses músculos estarem a trabalhar pouco, dispneia. Por quê? Porque a musculatura acessória estará a ser comprometida. Pronto, então, aqui é tudo fisiologia, né? Então, dispneia, aqui nós temos essa classificação da American Heart, da American Heart não, essa aqui é do NIA, né? Do New York Heart Association, né? Que ele vai definir, vai nos dar essa classificação da dispneia. Isso é quando nós temos, por exemplo, uma angina crônica, pacientes com uma doença arterial coronariana crônica, né? Pronto. Aqui, falar de outras variantes, pronto. Que é a ortopneia? Alguns termos para nós podermos ter em mente. É a melhora da dispneia em posição ortostática. O que acontece? Pacientes com afetação cardíaca fazem o seu infarto agudo do miocárdio, pacientes com insuficiência cardíaca, eles por norma têm dispneia quando eles deitam. Nós observamos isso. E o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma melhora da dispneia quando o paciente fica em posição ortostática, ou seja, de pé ou sentado. Por quê? Porque o indivíduo, quando está deitado, só nós vemos que o indivíduo, tem a explicação fisiopatológica, que o indivíduo, quando ele está deitado, todo o volume de sangue, pelo efeito da gravidade, vai acabar por sair das extremidades mais para o centro, acumula-se no centro. Por isso é que o indivíduo tem a dispneia. E aqui também nós vemos esse outro, que é até um dos pontos majores, né? Para nós vermos aquilo que são os itens, para nós podermos descrever se o paciente tem uma insuficiência cardíaca ou não. Vamos depois aprender isso com o Dr. Cláudio Bala, que a dispneia parossística noturna é um critério major, né? Que é a sensação de afogamento, sensação de afogamento, doente queixa-se de muita dispneia, de forma que ele está a dormir, o doente dorme, está aí a dormir, tudo, e de repente ela acorda no meio da noite com essa sensação de afogamento, morte súbita, porque o que é que houve? Houve, na verdade, acúmulo de líquido a nível do intestino pulmonar. Então, o doente tem isso, que é a dispneia parossística noturna. E muitas das vezes esses doentes, o que eles vão acabar vocês até vão ouvindo, né? Alguns doentes para nós podermos dar conta se ele tem a dispneia em decúbito. É só nós perguntamos, então, o senhor consegue dormir bem em casa? Ele vai dizer, não, doutor, ultimamente eu para dormir tenho que dormir sentado, ou eu para dormir tenho que meter mais almofadas, né? Se ele já não consegue ficar totalmente deitado, ele põe tantas almofadas de modo a elevar o seu tórax, não é? Isso só para que, por intermédio da gravidade, o sangue não fique concentrado no centro. Pronto. E depois nós temos essa aqui, que é a hemoptise, que acontece algumas vezes, mas isso aqui seria mais frequente em doenças de origem respiratórias, como, por exemplo, a tuberculose, né? Que é a presença que o indivíduo expectorar, né? Sangue, hemoptise, acontece em caso de rupturas de capilares brônquicos. Às vezes acontece de origem cardíaca também. Palpitações, aquilo que é a percepção inesperada pelo batimento cardíaco, ou seja, nós sentimos temos a percepção dos nossos batimentos cardíacos. Isso, por norma, os pacientes dizem o coração está a bater com muita força, sinto o coração a bater muito rápido, o coração está a arrear, sinto algumas falhas. Pronto, são algumas descrições que os pacientes, por norma, descrevem, e dizer que muitas das vezes são manifestações de algum distúrbio de condução, algum distúrbio de ritmo, falar principalmente das arritmias. E destacar aqui no nosso meio, a mais frequente, que é a fibrilação atrial, né? Pacientes muitas das vezes queixam-se de que têm, doutor, ultimamente estou a sentir o coração a bater muito rápido, estou a sentir o coração. Isso, por norma, nós não sentimos isso. Nós só sentimos o que? As palpitações quando nós fazemos uma coisa, quando nós estamos a fazer algum esforço físico. Por quê? Porque eu tenho elevação da frequência cardíaca. Agora, o indivíduo tem repouso e temos essa elevação da frequência cardíaca, temos alguma arritmia, isso nos preocupa. E, por norma, fazemos a boa e velha avaliação do pulso cardíaco. Nós depois vamos ver
bocadinho mais para frente que nos ajuda a ver. E tem outros exames complementares. Pronto. Síncope. Síncope seria a perda da consciência, uma perda transitória da consciência, né? Aqui eu faço uma pequena diferença entre síncope e epilepsia, porque às vezes confunde-se muito o indivíduo se ele está com uma epilepsia ou se é uma síncope como tal, mas eu deixo esse quadro que é para lerem com mais calma, mas dizer que a síncope, que é essa perda transitória da consciência, pode acontecer por muitos mecanismos, e mecanismos também de origem cardíaca, como, por exemplo, algum obstáculo ou enchimento, ou esvaziamento ventricular, seja ele direito ou esquerdo, alguma arritmia. Por exemplo, nós temos casos de síncope, principalmente em indivíduos com alguma valvulopatia. O indivíduo tem a sua estenose aórtica, e como ele tem estenose, significa que a válvula aórtica não consegue abrir muito bem, vamos assim dizer. A válvula não abre como ela deveria, né? Ela está um bocadinho... Ela está aberta, mas quando ela está aberta, está um bocadinho fechada, né? Ela não abre muito bem. Então, se eu tenho um comprometimento na abertura da válvula, pouco sangue vai passar por ali, porque é como se eu tivesse alguma coisa a obstruir. E isso nós pensamos que é da válvula aórtica, onde se origina, onde sai a circulação sistêmica. Então, pouco sangue também vai para o nosso cérebro. Então, muitos desses indivíduos, por hipóxia a nível cerebral, acabam por ter síncope. Pronto, a explicação seria mais ou menos isso. Temos a claudicação intermitente, que é a angina da perna. O doente vai dizer que tem uma dor, sente uma dor na perna, e muitas das vezes existe um sintoma cardinal da doença arterial oclusiva periférica, né? Pronto, então isso é como se alguns chamam angina da perna, isso que está aqui. Pronto, já vamos passando. Falando da cianose periférica, cianose central, aqui a imagem já diz tudo. O que é a cianose periférica? Nós vemos a extremidade, olhamos aqui para os dedos, né? Nós vemos esses dedos estão um bocadinho azulados, ou seja, isso é sinal de hipoperfusão a nível das extremidades. E nós podemos ter ela de origem central. De origem central, nós podemos ver a nível central, como por exemplo na língua, nas mucosas, nós conseguimos ver esse tom azulado. O que seria isso? Pronto, nós temos aqui até também a explicação do que é a cianose, como muitos podem não saber. A cianose nada mais é do que uma diminuição ou um excesso da hemoglobina reduzida. Ela tem essencialmente esses dois mecanismos. A cianose central seria, é só nós entendermos que o sangue que está a sair do coração, ele já está a sair, é só nós entendermos que o sangue que sai do coração, ele já sai defeituoso. Vamos pensar assim, o sangue que sai do coração, de onde ele é originado, né, ele já sai com defeito. O coração espalha já esse sangue com esse excesso de hemoglobina reduzida, não é? Prontos. E isso acontece em casos como, por exemplo, as cardiopatias congênitas, em que nós temos um shunt direito-esquerdo. Isso acontece, por exemplo, na síndrome de Eisenmenger, pacientes com tetralogia de Fallot. São temas bons para nós discutirmos em outros dias. Ou, por exemplo, quando nós temos alguma doença a nível do pulmão, porque nós sabemos que o processo da hematose, que é a oxigenação do sangue, acontece no pulmão. Então, se eu tenho já alguma doença pulmonar, como por exemplo a DEPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, acabamos por ter esse excesso de hemoglobina reduzida que vai, ou seja, vou simplificar dizendo, acabamos por ter esse sangue, né, afetado, que sai já do pulmão, vai para o coração, e o coração acaba por espalhar o sangue assim. E nós podemos ter periférica, quando há redução do fluxo sanguíneo, não é? Aqui destacar também, por exemplo, a TVP, que é a trombose venosa profunda, que às vezes, e isso também é um dado que nós podemos falar a nível do exame físico. Aqui, baqueteamento digital, isso aqui os alunos do terceiro ano gostam, sabem, o doutor Vila fala muito, unha em vidro de relógio, nós conseguimos ver aqui a unha em vidro de relógio. Isso aqui são sinais patognomônicos de uma cianose.
e as causas que estão aqui foram mais ou menos o que nós já fomos dizendo. Edemas. Edemas são isso, são os inchaços, são acúmulo de líquido no interstício, e esses edemas podem ser transsudato ou exsudato, né? Transsudato seria líquido como tal, com poucas moléculas, poucas proteínas. Já o exsudato é o líquido com proteínas, mais moléculas, anticorpos, e etc, etc, etc. Pronto. Quando nós vemos o edema, nós temos aqui o chamado sinal de Cassif, que é para nós podermos classificar a intensidade desse edema. Nós, por exemplo, pondo aqui o dedo, né, nós conseguimos ver que esse edema, aqui o doutor ou a doutora, né, colocou o dedo e deixou esta marca. Esta marca aqui é o sinal de Cassif, né? E nós fazemos isso, que é para nós podermos ver a intensidade, porque, logicamente, quanto mais demasiado estiver o membro, maior será, vou assim dizer, a profundidade quando eu estiver a fazer o sinal, porque, pronto, é como se temos mais líquido, não é? Então, o sinal de Cassif vai ser de maior intensidade. Aqui, características que nós devemos analisar nos edemas. Primeiro, se ele é simétrico, ou seja, é apenas uma perna ou duas pernas. Vamos ver que só por uma. Trombose venosa profunda, ou seja, o que é trombose venosa profunda? Tem um trombo a nível de uma veia, no membro inferior, que nós sabemos que a veia é que traz o sangue de volta para o coração. Se eu tenho aí um trombo, tenho uma obstrução do fluxo. Então, o sangue não vai começar, o sangue já não vai retornar, né, no seu trajeto normal. Aí eu vou ter aumento, muitas das vezes, da pressão hidrostática, não é? E por ter aumento da pressão hidrostática, só nós pensamos que a nível do vaso, não é? Eu vou ter aumento de pressões, então eu vou ter a transsudação, ou seja, o plasma vai acabar saindo do vaso para o interstício, não é? Pronto, depois saber se o edema é vespertino ou não, ou seja, se o edema é mais frequente em que horário do dia, saber se é um edema mole ou um edema duro, saber se é um edema frio, ou saber se o edema é quente, saber se ele é doloroso ou não. Pronto, vamos falar edemas de origem cardiovascular, são simétricos, são das duas pernas, não só uma, são moles, são frios, são indolores. Pronto, muitas das vezes são essas as características dos edemas. Pronto, aqui um momento só de descontração, porque vamos para outra parte da aula e já estou quase a 1 hora. Não, já estou a uns 40 minutos a falar. Então, só para descontrairmos um bocadinho, deixo esses momentos. Achei, esse por acaso vi hoje, achei bem interessante. Hoje é dia 28. Vamos lá. Essa aqui eu achei muito engraçado. Pronto, vamos voltar nossa aula. No final de tudo, estudar faz toda a diferença. Yeah? Então, vamos estudar. Exame físico cardiovascular. Saímos da anamnese, vamos no exame físico. Aqui vou procurar ser um bocadinho mais sintético. O que é que nós avaliamos no exame físico? Quando nós falamos de exame físico, o exame físico é realizado por intermédio dessas semiotécnicas, né, que nós aprendemos na semiologia, que é a inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta. O que é a inspeção? Eu olho para o indivíduo e eu vou inspecionar, como não diz inspecionar, é observar. Eu nem chego ainda a tocar no doente, só observo. Olho, por exemplo, para o doente, estou a inspecionar. Por quê? Porque por intermédio da inspeção, eu, por exemplo, olho para
olho, por exemplo, para o tórax do paciente, eu consigo ver já o tipo do tórax, eu consigo ver se é um paciente que ele está a respirar adequadamente ou não. Eu muitas vezes consigo ver o chamado ictus cordis, não é? Que eu consigo ver consigo ver o latido de ponta do coração, eu consigo ver se o doente tem alguma circulação colateral ou não, eu consigo ver se ele tem edemas, os edemas é na inspeção, só olho para ele, olho, se o indivíduo tem edema, não tem, o tal baqueteamento digital que nós vimos, a cianose, só olhando para o paciente, estou a inspecionar, e claro, estamos a falar de exame físico cardiovascular, mas temos que entender que o indivíduo como um todo, vou olhar, por exemplo, para as mucosas, vemos que o indivíduo que está descorado, não é? Ele não está corado como tal, ele está desidratado também, então isso acaba por me fazer pensar em muita coisa. Depois, nós temos a palpação. O que é palpação? É palpar, tocar o doente. Eu vou tocar o doente. Quando eu toco, por exemplo, nos edemas, na palpação, é que eu faço já o sinal de cacife. Consigo já ver se esse edema é mole ou se é um edema duro. Eu consigo já ver se o paciente está febril ou não, ou se essa área do seu edema é quente, é frio. Consigo, por exemplo, palpar, às vezes, pacientes que têm alguma valvulopatia, não é? Ele tem alguma disfunção valvar grave, ponho a mão, sinto frêmitos. Então, a palpação é extremamente importante, não é? Depois, temos a percussão. Na semiologia cardiovascular, nós temos... A percussão não nos dá muita coisa. Da semiologia cardiovascular, praticamente nada, né? Na área cardíaca é que nós vamos ter maciçez. Vamos ter maciçez por quê? Porque o coração é um órgão que carrega o sangue, né? O sangue é líquido, então nós na percussão vamos ter maciçez, a maciçez cardíaca, não é? E agora nós temos a ausculta, que é o grande, que é a grande, ou a semiotécnica mais interessante, com mais pontos a se avaliar, mais aflorada, que todos nós gostamos, que é a ausculta cardíaca, não é? A ausculta cardíaca, temos os focos, temos que auscultar todo o precórdio, então é algo extremamente interessante. Pronto. Aqui, partindo já no que é que nós devemos, elementos essenciais. Pronto. No pescoço, nós devemos ver a pulsão venosa jugular, ou seja, nós devemos ver a jugular. Por quê? Porque o indivíduo pode ter o tal chamado engurgitamento jugular. Nós vamos ver já aí imagens. O pescoço é extremamente importante a ser avaliado. Avaliamos o pulso carotídeo também, avaliamos a pulsação central do indivíduo, também fazemos ausculta, não é? Aqui a nível do pescoço, porque podemos ter alguma obstrução aí também, no tórax, como nós já estamos a falar. O abdômen também é extremamente importante. Por quê? Porque o indivíduo pode ter uma hepatomegália. O que é hepatomegália? Aumento do fígado, de origem cardíaca. Ele pode ter uma hepatomegália por, como nós já tínhamos dito, né? Se nós paramos para pensar, deixa eu ver se aqui tem mais uma imagem do coração, pronto, não tem. Tenho que recuar, só para explicar aqui de forma muito rápida. Deixa eu tirar. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Voltando aqui nessa parte da imagem, vamos fixar aqui. Aqui, nós sabemos, temos o ventrículo direito, átrio direito. Nós aqui temos as cavas, cava inferior. A cava inferior, ela aqui passa pelo fígado. Se eu tenho aqui alguma disfunção do VD, depois vocês depois vão saber na insuficiência cardíaca, pode ser direita, esquerda, ou até global. Tenho aqui, de forma retrógrada, a disfunção do VD, o sangue vai se acumulando, ele depois volta aqui, vai se acumulando, volta onde? No fígado. Por isso é que no fígado nós vamos ter uma hepatomegália, ou seja, aumento do fígado. Aumento do fígado por quê? Porque temos lá aumento de líquido. Prontos. Isso também é um sinal muito
importante. Então, dizer semiologia cardiovascular não é só olhar o tórax, como alguns pensam, não é? Depois também podemos ter a ascite. O que seria a ascite, né? Aí a nível do peritônio, temos líquido, que é a camada que reveste, não é? Eu não sei se vocês já acho que este semestre já estão a dar Planck. Então, creio que já falaram do sistema gastrointestinal. Pronto, então conhecem o peritônio. Só tem o ascite seria o cúmulo de líquido. Temos muitas causas, cirrose hepática e etc. Mas a própria insuficiência cardíaca também dá isso. Pronto, então são aspectos a se levarem em consideração. Aqui já falei dos sinais trombose venosa profunda nos membros. Passamos. Aqui, pulso venoso central, pulso venoso jugular. Aqui só destacar aqui esse sinal, que é a distensão da jugular, ou também chamado turgência jugular, não é? É o sinal característico também de pacientes com alguma cardiopatia, não é? E também podemos fazer o chamado o refluxo hepatojugular. O que é isso? Eu vou comprimir o fígado e eu vou ter um aumento dessa distensão. Eu comprimo o fígado e tem um aumento dessa distensão. Porque, como nós já vimos, quando eu expliquei anteriormente, é como se o sangue tivesse a subir, simplesmente, ele está a subir. Ele sobe, pá, pronto. Então, semiologia cardiovascular é extremamente interessante. Pronto. E falar, pronto, esse sinal também é comum em pacientes com cardiopatia restritiva, né? Quando eu tenho alguma disfunção na complacência cardíaca, ou seja, o coração não consegue relaxar como tal, então por isso também tem aumento das câmaras de enchimento do ventrículo direito, átrio esquerdo, até átrio direito, e depois nas cavas nós teremos isso. Pronto, o pulso arterial. Semiologia cardiovascular não é só coração. Analisamos também os pulsos. E olhar o pulso é extremamente importante. Por quê? Porque o pulso é um reflexo daquilo que nós temos de atividade cardíaca. Por exemplo, quando o pulso, aqui nós vemos elementos que nós vamos analisar no pulso, principalmente no pulso carotídeo, pela sua pulso radial, né? Pulso muito acessível, de nós podemos palpar. E nós, quando vamos avaliar o pulso, nós podemos ver aqui muitos itens que vão nos falar sobre como é que esse coração está a trabalhar. Primeiro, a frequência cardíaca, saber se é que é o contar quantas pulsações em 1 minuto eu tenho. Pronto, alguns vão ver que muitos estudantes às vezes pulam, não fazem 1 minuto, só fazem 30 segundos, depois multiplicam por 2. Não, isso não é bem recomendado. Recomendado mesmo é fazer 1 minuto. Durante 1 minuto, a frequência tem que estar aqui entre 60 a 100. Se estiver acima de 100, taquicardia, acima de 60, bradicardia, não é? Abaixo de 60, até bradicardia. O ritmo, saber se é um pulso regular ou irregular. O que é isso? Se o batimento é regular, se ele faz mesmo o seu tum, tá, tum, tá, tum, tá, pode haver que o doente tem alguma extrasístole, que vai fazer o coração trabalhar de forma irregular. Vamos ter, por exemplo, em vez de vai ser tum, tá, tá, tum, tá, tá, ou tum, tá, tá, tum, tá, tá. Pronto. Isso estou a falar, estou a dar essas chama-se onomatopeia, né? Isso é mais na escuta, mas no pulso nós também conseguimos ver se o pulso é regular ou irregular. Pode ser por extrasístoles, pode ser uma fibrilação atrial, algum outro distúrbio do ritmo. Amplitude, saber se o pulso é normal, o pulso tem que ser forte, de boa amplitude, isso nós escrevemos no exame físico. Se é um pulso de difícil detecção, pode ser filiforme. Se ele é filiforme, ou o doente está hipotenso, ou temos uma diminuição do débito cardíaco, temos alguma estenose, isso já nos fala muito. Ou se o pulso também está muito forte, como no caso de uma insuficiência aórtica, nós temos que ver. E a simetria, saber se o pulso do lado direito e do lado esquerdo são simétricos ou não. Isso é extremamente interessante de se avaliar, principalmente porque nós falamos de doenças como doença arterial, a dissecção aórtica. Aqui são alguns pulsos patológicos, como por exemplo da estenose aórtica, parvos e tarvos. Isso deixo para depois vocês analisarem. Aqui são os locais
dos pulsos, que nós podemos avaliar, né? Além do radial, isso depois podemos avaliar. A aferição da pressão arterial. Bem, isso aqui trago só como curiosidade, não é? Mas faz parte também do exame físico. Quando nós vamos ver a pressão arterial, tem algumas normas a serem respeitadas, que às vezes o doente está hipertenso, mas está hipertenso porque nós não respeitamos isso, às vezes o manguito não é adequado, e não vimos esses pontos que aqui estão, que eu deixo para depois podermos ver. Aqui a técnica correta da aferição da PA, mas as novas guidelines já recomendam termos sfigmomanômetros automáticos e não manuais, simplesmente porque as pessoas nem sempre respeitam isso, e aí nós vamos acabar tendo discrepância. Então, mais vale usarmos sfigmomanômetros automáticos. Bem, inspeção e palpação do tórax. Na inspeção, como eu já disse, é isso que nós vamos acabar por ver, tipo de tórax, temos algum abalamento, alguma deformidade, temos batimentos visíveis, se o ictus é visível, que seria o latido de ponta, nós vemos, por exemplo, aqui, no quinto espaço intercostal, vemos o coração a bater mesmo, ou nós fazemos também uma inspeção a nível do todo o tórax, pronto. Aqui está mais ou menos a localização do ictus cordis, como é que ele é, fica aqui na linha M clavicular. Às vezes nós podemos ter um ictus cordis desviado, não é? Em que nós vamos ver que o ictus cordis ele não estará circunscrito não só a esta região, e isso até visivelmente nem sempre conseguimos ver, é mais na escuta que nós conseguimos ver um ictus desviado, e aí seria um sinal de uma cardiomegalia, ou seja, um aumento do coração. Isso principalmente em indivíduos hipertensos, por hipertrofia ventricular, ou uma cardiomiopatia dilatada, né? Um ventrículo já dilatado. Aqui, o livro traz isso para nós podermos avaliar. Para vermos impulsos, devemos usar essa região da mão, os frêmitos dessa região, as pulsações localizadas, usamos essa região, pronto, fica aqui isso como dado. A ausculta cardíaca. A ausculta cardíaca, que é o mais importante, pronto, vamos assim dizer, é a parte mais importante, né? É o cume do nosso exame cardiovascular, é nós auscultamos o coração. Nos revela muito, mas muito, daquilo que é a sua atividade cardíaca. E nós temos esses 4 focos de ausculta, na verdade são 5, temos mais um aqui, em que nós temos o foco aórtico, que é no segundo espaço intercostal, à direita, foco pulmonar, segundo passo intercostal, à esquerda. Temos aqui o aórtico acessório, que seria aqui logo por baixo do foco pulmonar. O aórtico acessório, ele nada mais serve para nós vermos casos de insuficiência da válvula aórtica. Insuficiência da válvula aórtica, vamos ouvir aqui o sopro, não aqui, aqui é estenosa. Aqui é insuficiência porque o sangue vai regurgitar, é insuficiência, ou seja, o sangue volta. Depois nós temos o foco tricúspide, que está aqui no quinto espaço intercostal esquerdo, e o mitral, no quinto espaço intercostal esquerdo também, mas aqui na linha clavicular. E como nós podemos ver, o foco mitral, ele muitas vezes ele coincide com o ictus cordis, que é o latido da ponta. Não escuta, por norma, que não existe bem uma regra de aonde é que nós podemos escutar primeiro. Epá, pode ser uma dúvida. Começo por onde? Alguns sugerem começar pelo tricúspide. Começar pelo tricúspide por quê? Porque o tricúspide, ou seja, o lado direito do coração, é o lado menos afetado por valvulopatias ou por doenças. O lado mais afetado é o lado esquerdo. Quando nós olhamos, por exemplo, a principal causa de valvulopatia no nosso meio e a nível mundial, mas no nosso meio também, porque está ligado a países de desenvolvimento, é de origem reumática. E a febre reumática começa por atacar principalmente a válvula mitral. Causa uma estenose mitral, causa depois uma insuficiência mitral, muitos pacientes têm dupla lesão. No caso, ainda na quinta-feira havia um paciente assim, dupla lesão mitral, e também uma estenose aórtica, porque de origem reumática. E a aórtica, apesar dela estar aqui, a aorta, e a mitral está aqui, atenção que, apesar de estar do lado direito,
é tudo do coração esquerdo. Mas isso é só por conta do trajeto da aorta. Por isso é que ele é melhor ao escutar daqui, porque a aorta faz isso, né? O ventrículo está aqui. Nós às vezes vemos na imagem, pensamos que é assim, não. Faz isso. Por isso é que a costa da aorta depois faz aqui, faz aquela curva, né? Ele faz assim, faz a curva e desce. Pronto. Já a pulmonar, por quê? Porque está aqui os pulmões, ela vem, faz isso e depois entra para os pulmões. Pronto. É mais ou menos isso. Aqui são os pontos de referência anatômicos, aquilo que nós isso vocês também já dominam. Aqui bolhas cardíacas. Pronto, isso também vou deixar um bocadinho para vocês depois analisarem melhor, porque é muita informação, eu sei. Mas nós, por norma, dividimos B1 e B2, né? Que é o tum-tá, não onomatopeia. B1 seria o fechamento das válvulas AV, que são atrioventriculares, mitral e tricúspide, e B2, fechamento das válvulas seminolunares, que são a aórtica e a pulmonar. Então, tum-tá. Pronto, temos B3 e B4. Isso, se calhar, é muita informação para um só dia, mas eu gostaria que vocês pensassem o seguinte. B3, vocês também vão ver que é critério minor, é critério minor, a insuficiência cardíaca, que é o tal ritmo de galope. Por quê? Porque eu tenho isso acontece porque eu tenho perda da complacência ventricular, ou seja, já tenho uma disfunção ventricular, tenho um acúmulo de líquido, como se recordam, como eu tinha dito, que quando o ventrículo falha, fica líquido acumulado. Se eu tenho líquido acumulado, depois esse líquido tende a voltar, certo? Pronto. Acontece que se eu tenho um líquido ali, quando, por exemplo, não sei se eu tenho aqui imagem do... tem aqui logo uma imagem, pronto, para nós podermos ver. Deixa-me voltar. Pronto. Aqui está o coração. Se eu tenho aqui o ventrículo esquerdo, que funciona mal, o ventrículo esquerdo está a funcionar mal, então eu vou ter aqui sangue que vai acabar por ficar, nem todo o sangue, no momento da ejeção do ventrículo esquerdo, ou no momento da sístole, vai acabar por sair. Não. Porque eu tenho uma perda do estiramento das fibras e tudo mais, há todo um mecanismo fisiopatológico, um remodelamento cardíaco. Sangue acabará por ficar aqui. O que acontece? Quando o sangue fica aqui e vem mais sangue para encher o ventrículo esquerdo, porque ele ejetou uma parte, mas outra parte ficou. Quando o sangue vem, ele bate, o sangue bate no sangue que já estava aqui e é o que forma B3. B3 é formado por conta disso. Uma dica para vocês. Pronto. Por isso é que ele é comum, é critério minor para a insuficiência cardíaca. Por quê? Porque na insuficiência cardíaca eu tenho uma disfunção sistólica. Então, o sangue fica aqui, nem todo o sangue vai ser ejetado. Isso é B3. B4, o que é que seria? B4 acontece por contração dos átrios, que acontece está aqui, contração atrial, né? Que é a última fase da sístole. Nós sabemos que a maior parte da diástole, né? Boa parte da diástole, o sangue desce pela gravidade, cerca de 70%. Os outros 30% é por contração atrial. E aqui só dar uma dica, né? Porque aqui isso é importante. Isso para quem faz provas brasileiras, né? Para as provas de residência, mesmo em Portugal, para quem faz a PNA, que é a prova para admissão, para eles depois fazerem a especialidade, tem algumas pegadinhas, como por exemplo, metem um paciente com B4, suspeita de fibrilação atrial, que é suspeita de FA, mas não dá FA, coração fibrila, não contrai, então não pode ter B4, né? Pronto. Então, é mais ou menos isso. Aqui nós temos a imagem para nós vermos as nossas válvulas. Sopro cardíaco. O que é sopro? Sopro seria um turbulência, vamos assim dizer. Pronto. Acho que é turbulenamento. Não quero broar, desculpem, mas turbulência que nós temos na escuta do fluxo de sangue que ocorre no coração. É um sopro. Por norma, nós vamos ouvir simplesmente tum-tá. Quando nós ouvimos tush, estou aqui, estou a escutar e ouço tush. Estou aqui, tush. Isso é um sopro. Por que isso acontece? Por conta, principalmente, de uma disfunção valvar. Tem uma disfunção valvar, seja estenose ou insuficiência. O que é que eu avalio no sopro?
Em que foco ele é melhor auscultado? No foco onde ele é melhor auscultado, por norma, o foco de origem. E esses focos, né, como nós já vimos, temos foco aórtico, foco mitral, eles nos falam o quê? Nos mostram a válvula que está sendo afetada. Intensidade do sopro, se é um sopro muito audível, pouco audível. Duração no ciclo cardíaco. Em que momento do ciclo? É na sístole? É na diástole? Qual é a etapa? Pronto. Sístole ou diástole seria etapa. Aqui a duração seria, se ele é mais, por exemplo, se ele é na sístole, ele é mais no princípio da sístole, no meio da sístole ou no final da sístole. Nós aí vamos ver já o nome que nós apelidamos a isso. A localização no tórax, pronto, que é muito ligado ao foco, mas aqui na localização nós também podemos ver o quê? A irradiação. Porque nós temos sopros que irradiam. Sopro que irradia, por exemplo, para a axila, muito frequente. Sopro de origem mitral. O tom, sopro grave ou não. Um sopro que se modifica com a inspiração, com a respiração. Prontos. Aqui, mais uma vez, temos a imagem das válvulas. E aqui nós temos os sopros. Eu acho que essa parte aqui dos sopros pode vos complicar um pouco, mas vou só vos passar esse pequeno macete que está aqui. Isto aqui é assim, tens que ter o ouvido muito treinado. Não basta ter o Littman Cardiology, mas dependendo depende muito, precisamos de muito treinamento, que é para nós conseguirmos ver a etapa exata, porque nós temos sopros que são frequentes, que nós escutamos na sístole, e sopros que nós escutamos na diástole, porque é só nós voltamos àquele nosso conceito anterior, que é isso que está aqui. B1, fechamento das atrioventriculares. Quando é que as válvulas atrioventriculares elas fecham? Na sístole. Por que ela fecha na sístole? Só voltando aqui na imagem. Porque no momento em que os ventrículos contraem ao mesmo tempo, né? Sístole, ventrículos contraíram. Quais são as que têm que estar abertas? As semilunares. Essa aqui é a aórtica e a pulmonar. Porque o sangue que sai do VD vai para o pulmão, o sangue que sai do átrio esquerdo que vai para a aórtica. Então, é no momento da sístole que essas duas válvulas têm que abrir. E é no momento da sístole que as atrioventriculares têm que estar fechadas. Elas abrem aonde? Abrem na diástole. Prontos. Na diástole é que nós temos o enchimento ventricular. Por que isso é interessante? Porque assim eu consigo saber, por exemplo, se eu vou meter, eu escuto na mitral, estou escutando na mitral, e o sopro é na sístole. Como é que eu sei que ele é na sístole? Um macete básico é nós, enquanto estivermos a escutar, palpamos o pulso. Se o sopro coincide com o pulso, é sistólico. Se o sopro não coincide com o pulso, é diastólico. Pronto. Porque é na sístole que o sangue sai. Então é na sístole que eu vou ver o pulso, por exemplo, radial. Havemos amplitude, né? Da artéria radial. É na diástole que ele volta. Então, se o sopro é sistólico, coincide com o pulso. Eu estou na mitral, estou a escutar e vejo que o sopro é sistólico, o que seria? Seria o que está acontecendo é que o sangue está batendo na mitral e está a voltar. Ele não pode voltar. Ele bate, mas ele não pode voltar, porque o único caminho tem que ser por aqui, pela aórtica. Então, significa que é um sopro de uma insuficiência. O mesmo aqui na tricúspide. Se eu ouço na sístole, é insuficiência. Mas se é um sopro que eu ouço na diástole, é o quê? É uma estenose. Significa que não está a abrir bem. Porque o que faz o sopro é o quê? É a turbulência do sangue ao passar. Na diástole, ele volta, está a voltar na diástole, mas eu tenho aqui uma estenose, ou seja, a válvula não está a abrir muito bem. Então, se ela não está a abrir muito bem, eu vou ter sopro, vou ter uma turbulência aí do sangue ao passar. Então, quando nós entendemos isso, facilmente entendemos essa imagem, que eu gosto muito de explicar, mas pela hora acho um bocadinho difícil, que é válvula mitral, sístole, insuficiência. Onde é que é insuficiência também? Vamos ver outra atrioventricular tricúspide. Insuficiência. E isso nós vemos que na semilunar será o contrário. Vai ser estenose. Pronto. Acho que alguns pegaram. Se não pegaram, depois assistam a aula no YouTube. Aqui, que eu estava a dizer, ter isso aqui é muito difícil. É difícil, confesso. Saber se o sopro é holosistólico, ou seja, dura toda a sístole.
Protossistólico, início da cista. Mesosistólico, é mais audível no meio. Telesistólico, mais audível no final. E com a diástole mesmo. Holodiastólico, protodiastólico, mesodiastólico, telediastólico. Assim, é difícil. É difícil mesmo isso. Graças a Deus que temos os ecógrafos, porque com o ecógrafo nós conseguimos ver isso. Mas é interessante, procuramos melhorar a nossa escuta. E depois nós temos aqui essa classificação, que nós classificamos o sopro em graus. Vai de grau 1 até grau 6. Grau 1, nós temos o sopro difícil de se ouvir, e às vezes nós temos que colocar o indivíduo, o paciente, em decúbito lateral esquerdo, porque quando eu ponho o paciente em decúbito lateral esquerdo, forçosamente, o que é que eu faço? Eu simplesmente estou a fazer com que o coração esteja mais próximo do gradil costal, aí consigo ouvir melhor. Então, se eu tenho, é preciso fazer essa manobra que é para poder ouvir, e é um sopro discreto, é grau 1. Sopro grau 2 é discreto, mas já consigo ouvir, aqui dizem decúbito lateral, em decúbito dorsal, ou seja, o indivíduo deitadinho na sua maca. Pronto, vamos já meter que é grau 2. Grau 3 é um sopro que eu consigo ouvir, aqui diz-se, algumas literaturas vão dizer o seguinte: grau 3 eu consigo ouvir em todos os focos. O grau 2 eu consigo ouvir em mais de um foco. Pronto. Por exemplo, tem um sopro da válvula mitral. Eu digo que ele é grau 2 quando eu também consigo ouvir esse sopro, que ele é melhor audível, atenção, melhor audível na válvula mitral, então sei que ele é de origem mitral. Mas eu, quando vou para o foco aórtico, também ouço esse sopro. Opa! Eu consigo ouvir em mais de um foco. Mas onde é que ele é melhor audível? Aí é onde me demonstra a origem do sopro, não é? Pronto. Porque no grau 3 eu posso ouvir o sopro em todo o precórdio, não só nos focos da escuta. Às vezes foi algum outro sítio que não seja necessariamente foco da escuta, por exemplo, no terceiro espaço intercostal do lado direito ou esquerdo, do lado direito, né? E eu não é necessariamente foco da escuta, mas eu ouço o sopro. Mas agora, onde é que ele é melhor audível? E depois, o que diferencia do grau 3 para o grau 4 é a presença de frêmito. O que é que são frêmitos? Eu, ao palpar, consigo sentir um certo roço, o sopro a passar, né? Sinto assim, pronto, já é o grau 4. Grau 5, além do frêmito, alguns dizem que eu consigo, ao escutar, não preciso colocar o estetoscópio colado à pele do paciente. Põe o estetoscópio assim meio próximo à pele, consigo escutar, está próximo à pele, com o estetoscópio. Considero o grau 5. O grau 6, muitos dizem que é muito intenso, mesmo sem estetoscópio, tu consegues ouvir. Eu, por acaso, já tive o privilégio de ouvir paciente com grau 5 mesmo. Tu só encostavas o estetoscópio em qualquer sítio, tu ouvias um soprão mesmo, chamamos um soprão. Agora, nunca consegui ouvir ninguém de grau 6, né, que é sem o estetoscópio. Isso também, a classificação, às vezes, vocês vão ver no laudo de alguns pacientes, vão meter grau 2, 3, grau 4, 5, porque até os médicos às vezes ficam na dúvida em dizer exatamente qual é o grau exato, mas se ele te mete 4, 5, então saiba já que é um alta-sopro, né? Pronto. Percussão, aquilo que eu já disse, é a maciçez cardíaca. Aqui algumas manobras que se fazem em cardiologia, Rivero Carvalho, manobra de Valsalva, deixo isso para curiosidade, para vocês depois lerem aí. Bem, do meu lado é tudo, essas são as minhas páginas ditas, se quiserem conhecer um bocadinho mais, e é tudo da minha parte, tá? Procurei ser sintético, sei que falei um bocadinho a mais, mas estou aberto a questões, e é tudo do meu lado. Muito obrigada, Dr. Vladimir, pela aula. Foi uma aula magna, extensa, mas bastante proveitosa. Deu para aprender bastante. Acredito que tanto eu quanto os colegas interessados em ser membros da LACAD aprenderam bastante com a aula. Então, agora deixamos para um momento para perguntas. Se alguém tiver uma pergunta, pode ligar o microfone. Primeiro, levantar a mão.
depois, quando eu der a palavra, ligar o microfone ou deixar a mensagem, a pergunta por escrito no chat e eu vou ler a pergunta. Creio que os colegas hoje estão tímidos, a aula foi bastante explicativa, elucidativa e ninguém tem nenhuma dúvida. Então, só para não terminarmos assim, faço eu uma pergunta. Então, doutor Vladimir, com a sua experiência, num contexto de urgências, qual diria que é o sinal semiológico cardiovascular que considera que os estudantes devem saber identificar sem hesitação? Acho que durante a aula já deu um spoiler, mas qual é o que o doutor considera que este sinal, se aparecer alguém no banco de urgência com esse sinal, eu não posso ignorar, eu tenho que saber identificar sem hesitação. Bem, consegue ouvir-me? Sim, conseguimos. Ok. Pronto, pensei que havia tirado o microfone. Bem, como eu pronto, já acabei por dizer, o sinal mais importante é a dor torácica, né? Dor tipo aginosa. Deixa aqui voltar para as características desta dor. Aqui, temos aqui. Pronto. O sinal mais importante é este. É nós podemos saber ou definir se esta dor é uma dor típica de infarto. Né? Quando nós falamos de infarto agudo do miocárdio, os colegas depois podem aprofundar um bocadinho, vão aprendendo em algumas aulas. Nós, quando temos a dor torácica, as diretrizes orientam em classificarmos o tipo de dor. O tipo de dor no sentido de nós sabermos se realmente essa dor é uma dor mais para o infarto ou não. Nós temos dor tipo A, tipo B, tipo C e tipo D. A dor tipo A é chamada da dor tipicamente do infarto, ou seja, o indivíduo tem todas as características patognomônicas, usamos esse termo patognomônica, do infarto agudo do miocárdio. Não tenho como saber, não tenho como ter dúvidas. É um indivíduo que eu sei que ele está perante a um infarto agudo do miocárdio. E dizer que é um diagnóstico, embora que as diretrizes orientam, tempo porta ECG, 10 minutos, todo doente com dor torácica em 10 minutos tem que ter um ECG, temos que fazer a dosagem das troponinas e com isso podemos ter os marcadores de lesão miocárdica, aí podemos definir o diagnóstico mais num contexto de urgência, principalmente nas nossas unidades hospitalares em que, infelizmente, por escassez de recursos, há unidades em que não temos um eletrocardiógrafo, não tem ECG, é uma realidade que está a ser mudada assim, mas há sítios que não têm ECG, muito menos troponinas. Troponinas é raro, ou clínica ou das grandes unidades hospitalares, grandes falo das novas, né? Senão, não temos, então. Para eu poder dizer que esse doente está com infarto, para eu poder fazer alguma coisa para ele, é saber essa dor torácica, né? Que seria uma clássica tipo A. Tipo B também nos leva a pensar uma dor, uma dor de origem isquêmica, eu ainda fico com algumas dúvidas. A tipo C é uma provável não isquêmica, assim que a diretriz diz, e a tipo D é que a diretriz diz que é uma dor definitivamente não isquêmica, ou seja, não cardíaca, pronto, não de origem cardíaca. Então, nós precisamos avaliar o que está aqui, não vou ser repetitivo ao dizer, mas partilho aqui a tela, que esses são os sinais mais importantes. O sinal mais importante, não é? Deixa eu melhorar aqui. Bem, eu não sei se respondi à questão, mas seria isso. Temos que dominar
dor torácica Respondeu clássica do sim. infarto. Certo, respondeu sim, muito bem. Ahm, vejo que não há nenhuma pergunta. Volto a abrir espaço para perguntas. Se não houver, creio que todo mundo entendeu a aula. Então, creio que podemos encerrar a aula, visto que os colegas não manifestaram nenhuma dúvida. Todo mundo entendeu muito bem semiologia. Creio que a professora Mabel e o professor Vila estarão muito orgulhosos. Bem, Então, eu sim. só Sim, gostaria pode de. falar. Pronto, eu sei que para os colegas, principalmente dos alunos do segundo ano, é muita informação, mas aproveitem essas aulas, porque amanhã terão um grande desfecho de praticamente todas as doenças que atingem o coração, vão combinando na insuficiência cardíaca, vão ver que ela tem múltiplas causas. Então, aproveitem essas aulas que é para vocês estudarem um bocadinho mais, fazerem os vossos apontamentos, que para os próximos anos acadêmicos estarão diferenciados. E gostaria de desejar toda a força, apliquem-se para a prova, estudem mesmo para a prova da Liga, tenham muita boa sorte e desejo à Liga muitos sucessos neste prosel e não só nas próximas atividades que terão. Então, penso que do meu lado é tudo. Muito obrigada, Vladimir. Vamos procurar dar continuidade ao que tu iniciaste. Como o Dr. Vladimir falou e muito bem, tirem apontamentos. Esta aula vai estar disponível no YouTube, então podem ir rever a aula, estudem e não se esqueçam que amanhã temos um encontro às 19 horas com o Dr. Cláudio Mbala para falar sobre insuficiência cardíaca, que o Dr. Vladimir já falou muito bem, que é o desfecho da maior parte das doenças cardiovasculares. Então, por hoje é tudo. Em nome da Lacádia, muito obrigada, Dr. Vladimir João. E em nome da Lacádia também muito obrigada a todos os interessados, a todos os inscritos por terem estado cá conosco e conto com todos vocês amanhã. Então, por hoje é tudo e vemo-nos amanhã.